Olá pessoal, mais uma sexta-feira, mais um vídeo e nesse eu vou conversar sobre a interface entre comunicação de ciências e a Cochrane Collaboration. Como vocês sabem, a Cochrane é uma iniciativa que é um marco na medicina baseada em evidências de grande importância, uma colaboração entre a instituição Cochrane e pesquisadores para a realização de revisões sistemáticas de alta qualidade e rigor científico. Uma revisão sistemática feita pela Cochrane, mediada pela Cochrane, é uma revisão sistemática quase como que tem um selo de qualidade. E isso é uma coisa útil e muito importante, deve ser reconhecido esse valor. Mas após a revisão sistemática feita, é necessário a comunicação da ciência. E eu classifico a comunicação da ciência em dois tipos. O tipo 1 é a comunicação da ciência do cientista para o cientista, do pesquisador para o pesquisador. Uma comunicação que fica restrita à discussão dentro do meio científico. Existe o tipo 2 de comunicação de ciência, é importante fazer essa distinção, e eu vou explicar por quê. O tipo 2, que é a comunicação da ciência para o usuário da ciência, do produtor de ciência para o usuário da ciência, para o consumidor de ciência. É a tradução da ciência para a clínica. Quem são esses consumidores de ciências que precisam receber essa comunicação? Somos nós clínicos, são os pacientes, a sociedade como um todo, os pagadores do sistema de saúde, todos os stakeholders do sistema de saúde, que vão se basear em evidências em sua decisão. Para esses indivíduos, a comunicação deve ser diferente. E por que diferente? Porque a dimensão probabilística da ciência para o cientista é diferente da dimensão probabilística do clínico. Porque o cientista, ele se satisfaz e deve se satisfazer com a probabilidade, às vezes, modesta. Mas essa probabilidade modesta do conceito ser verdadeiro é suficiente para o cientista perseguir esse conceito. Isso é diferente da probabilidade clínica. Para a implementação de uma conduta na prática, nós precisamos de uma probabilidade maior de que o conceito seja verdadeiro. Porque é uma probabilidade que vai gerar uma ação prática, que vai gerar uma aplicação de uma conduta, digamos, em um paciente. E para isso a gente precisa de uma probabilidade maior que aquela conduta seja, digamos, benéfica, ou que aquele exame seja curado. Enquanto na visão do cientista, ele está num processo de perseguição da verdade. Então, às vezes, uma pequena probabilidade pode ser suficiente para ele continuar perseguindo essa verdade. E na medida em que há pequenos degraus de probabilidade, o cientista se satisfaz em continuar nessa pesquisa. Como funciona o clínico não cientista? De uma outra forma. Porque no final das contas, nós precisamos de uma probabilidade razoável de beneficiar o paciente. E para que chegue na ponta o benefício do paciente, existem pelo menos duas probabilidades. Uma primeira probabilidade, que é a probabilidade do conceito ser verdadeiro, e uma segunda, que é a probabilidade do paciente se beneficiar em o conceito sendo verdadeiro. Então nós não podemos brincar com probabilidades, nem mesmo moderadas, na aplicação de um conceito, porque estamos trabalhando não só com a adoção de alguma coisa que muda a realidade à nossa volta, como estamos trabalhando com o processo de probabilidade condicional. Portanto, a exigência do clínico em relação a uma probabilidade de benefício é muito maior do que a exigência do cientista. Portanto, se você comunica para o cientista, você pode dizer: existe uma probabilidade moderada de alguma coisa funcionar de acordo com um nível de evidência tal. No entanto, quando você vai traduzir isso para o usuário, a gente tem que ser mais rigoroso. E esse rigor existe nos processos de avaliação. Uma evidência, por exemplo, moderada é tido como algo promissor, mas na maioria das situações, a evidência moderada não é uma evidência suficiente para a implementação. O próprio GRADE
que é um processo de sistema de qualificação de nível de evidência utilizado pela Cochrane, originalmente definia a evidência moderada de uma maneira mais adequada do que eu acho hoje. A definição do Grade era: uma evidência moderada é aquela que ainda tem uma probabilidade razoável de mudar a informação com estudos subsequentes. Então a gente está diante de uma incerteza. Uma evidência pode ser classificada como moderada devido a um grave risco de viés. Portanto, cuidado com isso. O que muitas vezes acontece, por isso que eu estou colocando aqui, com a comunicação da Cochrane. Nós vemos frases do tipo: provavelmente existe um benefício pequeno baseado no nível de evidência moderado. Veja que coisa, isso é relativamente comum com a Cochrane. Como você pode dizer que provavelmente existe um benefício pequeno? Agora, esse provavelmente benefício pequeno é baseado no nível de evidência ainda moderado, não é alto. O que significa provavelmente? Ou seja, precisamos simplificar. Precisamos simplificar. Simplificar não é tornar simplório, mas é tornar claro. Essa evidência é suficiente para a implementação? Sim ou não? E as evidências suficientes para a implementação são evidências de nível alto. E evidências que têm uma probabilidade alta de ser verdadeira. Porque eu preciso pegar essa probabilidade e multiplicar pela probabilidade do paciente se beneficiar em a evidência sendo verdadeira. Portanto, a comunicação de ciência utilizada pela Cochrane, equivocadamente, ela se adequa muito bem ao meio científico exclusivamente. No entanto, a Cochrane se propõe a traduzir isso. Existe, inclusive, uma parte que é a conclusão para o leigo, em linguagem leiga ou alguma coisa assim. E a gente vê nessas conclusões esse tipo de fala. Provavelmente existe um benefício que varia de nulo a pequeno. O que significa isso para um paciente que ouve essa probabilidade? Ele quer usar. E ali não está embutido a probabilidade final e as consequências não intencionais. Nós não pensamos probabilisticamente. Consumidores não pensam probabilisticamente. Se eu estou na loja e compro um produto, eu não estou pensando qual a probabilidade de eu gostar desse produto. Não. Eu já estou gostando do produto no momento que eu estou consumindo. Não estou pensando na probabilidade. Nós não sentimos probabilidade. Enfim, comunicação de ciência deve levar em consideração probabilidade. Então não podemos usar, para o usuário da ciência, brincar com a palavra provavelmente. Não podemos dizer provavelmente um pequeno efeito. Nem provavelmente um pequeno efeito com nível de evidência moderado. Se você multiplica essas probabilidades dessa frase aí, você vai terminar numa probabilidade pequena. Só de beneficiar o paciente. Só que o paciente está achando bom. O médico está achando bom. O clínico está achando bom. Então nós temos que entender que comunicação é influência, é persuasão. E cuidado para a gente não cair nessa armadilha de um viés pró-afirmação. Ou seja, eu não quero deixar de afirmar que alguma coisa pode ser benéfica, mesmo que uma probabilidade seja pequena. Eu vou afirmar. E ao afirmar isso, quem recebe do outro lado recebe de uma maneira mais otimista, porque nós sofremos do viés de otimismo. Portanto, em resumo, nós temos dois grandes tipos de comunicação de ciência. Um que é bom e que é restrito ao cientista. Restrito ao cientista, a gente lida com probabilidades moderadas, pequenas e que é suficiente para a evolução da ciência. Mas a de tradução da ciência para a prática implica em implementação e precisamos trabalhar com probabilidades maiores, com mais clareza, e não serve para a implementação uma probabilidade, uma coisa que provavelmente tem um efeito pequeno baseado no nível de evidência moderado. Fiquem atentos, leiam as revisões sistemáticas da Cochrane, ficam atentos a isso. E essa é uma provocação de que nós precisamos evoluir. Não podemos ser burocratas de medicina baseada em evidência, porque isso afasta
a ciência do clínico. Afasta a ciência do clínico. Precisamos dialogar clinicamente. E nesse ponto a Cochrane ainda não chegou. Nesse ponto a Cochrane não se adequa adequadamente no paradigma da medicina baseada em evidência, apesar de ser sim considerada, e eu concordo, uma evolução dentro do espectro da medicina baseada em evidência. Mas não está chegando ao propósito principal, que é o propósito de atingir o consumidor de ciência. Medicina é para o consumidor. Medicina baseada em evidência não é ciência, é uso da ciência na decisão médica. E essa é uma coisa que precisamos refletir. Não só em relação à Cochrane, eu estou pegando apenas esse exemplo para a gente refletir como comunicamos ciência, não só para clínicos, mas também, principalmente para a sociedade. Estamos vivendo um momento de consequências negativas no mundo, e não é só no Brasil, de comunicação inadequada de ciência. E esse é um momento importante de gerarmos essa reflexão. Até a próxima sexta.